Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui mais um exercício envolvendo progressão aritmética geométrica. Problema da VUNESP, bem interessante, envolve, né, PA e geometria plana. Vamos lá. Em uma circunferência de raio 6 centímetros, os pontos K, L e M determinam três ângulos, alfa, alfa 1, alfa 2, cujas medidas constituem, nessa ordem, uma progressão aritmética crescente, conforme mostra a figura. Está aqui o desenho. Sendo a diferença entre as medidas do maior e do menor ângulo igual a 60 graus, a medida do arco correspondente ao maior ângulo da sequência. Só o que o problema quer, gente? Ele quer que a gente diga qual é o comprimento desse arco aqui associado ao maior ângulo, que nesse caso é alfa 2, já que está uma sequência, uma PA, né, crescente. Então, alfa 2 é o maior. Quer saber esse comprimento aqui, ó. Para eu poder calcular esse comprimento, evidentemente que eu preciso saber, né, do raio, porque esse arco ele é maior à medida que o raio cresce, e mais que isso, eu também preciso saber qual é o valor do ângulo, porque esse arco é proporcional ao comprimento da circunferência. E esse ângulo vai ser proporcional a 360, que é o todo, né? É a somatória de todos os ângulos aqui. Bom, então o nosso papel aqui é encontrar primeiro esse ângulo e a partir dele saber qual é o valor do arco, já que o raio foi fornecido. Então, como nós vamos proceder aqui? Bem, ele me deu algumas informações ali bem importantes que nós vamos utilizar, tá? A primeira informação que ele falou é a seguinte, que a diferença entre a medida do, né, do maior e do menor ângulo é igual a 60. Então, quem é o maior ângulo? É o alfa 2. Menos quem é o menor ângulo? É o quem aqui é o intermediário, que é o alfa 1. E essa diferença, segundo o examinador, é igual a 60 graus, tá? Essa é uma informação bem importante. Uma outra, que já não está tão evidente, mas a gente pode pensar também, porque, veja, nós temos três variáveis aqui, três elementos, né? Três incógnitas. Então, é de se esperar que a gente também tenha três equações. Então, o examinador, ele sabendo disso, ele espera, aliás, né, que você também pense o seguinte: qual é a soma de todos os ângulos no caso dessa circunferência? Não são três ângulos, a soma dos ângulos de uma circunferência é 360, tá? Então, se nós fizermos alfa mais alfa 1 mais o alfa 2, isso corresponde ao somatório igual a 360. Essa é uma equação também que a gente consegue deduzir ali a partir das informações. E por fim, uma terceira, que aí já é uma propriedade da própria PA, que é a seguinte, é a média dos termos equidistantes. Professor, como assim? Ó, se nós somarmos o alfa mais o alfa 2, que são termos que estão distantes, equidistantes de um mesmo centro, só tem três elementos aqui, alfa 1, alfa 2. O termo central é o alfa 1. Então, se eu somo alfa mais o alfa 2 e divido isso por 2, esse resultado vai ser o próprio termo central, que no caso é o alfa, tá? Então, essa é uma propriedade das progressões aritméticas, e isso fornece para a gente, portanto, a terceira equação de que precisamos. Aqui é o alfa 2, se eu divido isso aqui por 2, isso fornece para a gente o próprio alfa 1. E essa equação é interessante porque é a partir dela que a gente começar a desembolar o nosso problema. Sabe por quê? Porque se nós multiplicarmos aqui, eu vou ter que o alfa mais o alfa 2 corresponde a 2 vezes o alfa 1. E essa informação é importante porque a gente consegue substituir esses dois termos aqui, ó. Eu consigo substituir o alfa, tá? Aqui na segunda equação, né? E o alfa 2 por essa expressão. E daí eu consigo já encontrar quem é o meu alfa 1. Então vamos fazer? Ó, já vou conseguir encontrar o alfa 1 a partir dessa segunda conta aqui, tá? Segunda equação. Como é que nós vamos fazer isso? Vou substituir o alfa mais o alfa 2 por 2 vezes alfa 1. Então vai ficar assim o nosso problema, ó. 2 alfa 1, que é a soma desses dois, mais o próprio alfa 1 que já estava, permaneceu, tá? E isso corresponde a 360. Observe que aqui a gente vai ter 3 vezes o alfa 1, isso é 360, e o alfa 1 já fica determinado para a gente. Quem é o alfa 1? É só dividir 360 por 3, já encontramos o valor de alfa 1, que é igual a 120 graus. Muito bem. A partir de agora, a gente consegue encontrar as outras, né? As outras incógnitas. Professor, como é que nós vamos fazer? Olha, se o alfa 1 aqui é 120,
Dá uma olhada aqui nessas duas expressões, tá? Nessas duas expressões, nós vamos combinar as duas agora. Eu tenho o alfa 2 menos o alfa, que eu não conheço, nem os dois. E aqui eu tenho o alfa mais o alfa 2 e o alfa 1 já é conhecido. Então, se eu migrar, né? Se eu juntar essas duas equações, eu vou conseguir montar um sisteminha. Então, vai ser a nossa terceira conta aqui, tá? Aliás, essa seria a nossa quarta. Bom, chama isso aqui de conta I. E aqui vamos fazer a nossa conta 2i, que é a seguinte. Vamos juntar esses dois sistemas. Eu vou pegar essas duas equações, né? Alfa 2 menos o alfa, isso corresponde a 60. E vou pegar alfa mais alfa 2, já vou colocar aqui na ordem, inclusive, tá? Alfa 2 mais o alfa, mais o alfa 1. O alfa 1 nós já sabemos quanto que é, corresponde a 120. Isso é igual a 360. Veja que nós conseguimos montar um sistema com duas incógnitas. E olha que interessante. Como eu tenho aqui duas grandes com sinais trocados e na mesma proporção, basta a gente somar direto essas duas equações para encontrar uma equação mais simples. E, aliás, se a gente fizer essa soma, como é que vai ficar isso, professor? Esse alfa cancela com esse. Alfa 2 com alfa 2 somando, vamos ter 2 alfa 2. Esse 60 vai somar aqui, vai ser igual, né? Cuidado com 120, eu já vou deslocar ele para o lado de lá. Então, nós vamos ter, do outro lado, esses dois somados, vamos ter 420, né? Os dois são positivos, somei, 420 menos, não pode esquecer, o 120 que estava do lado de cada conta e a gente deslocou. Então, 2 alfa, né? 2 alfa 2, aliás, igual a essa diferença, que é 300. Bom, se isso aqui é igual a 300, já chegamos à conclusão que o alfa 2 corresponde a 150. Esse ângulo, inclusive, é o que nos interessa, porque é ele que vai determinar aquele arco lá, ele é o maior, né? Então, como a gente encontrou já a resposta que a gente quer, então basta agora fazer as contas relacionadas à geometria plana, ou seja, vamos encontrar qual é o valor do arco agora associado a esse ângulo. Só como é que vamos fazer isso? Vamos fazer essa conta aqui em cima, tá bom? Responder, achar esse comprimento de arco, vou chamar ele aqui de L, tá? Esse L, para a gente encontrar, pessoal, é a proporcionalidade, tá? Isso aqui é proporção. Existem fórmulas aí prontas para poder calcular, mas basicamente o que você vai pensar? Ó, eu quero saber esse comprimento de arco aqui. Nós sabemos que o comprimento total de uma circunferência corresponde a quanto? A 2 vezes o raio vezes o valor de π. E dar uma volta inteira na circunferência significa completar todo o seu comprimento. E completar todo o seu comprimento significa que eu dei um giro de 360 graus. Simples assim, tá? O que nós queremos saber é o tamanho desse arco, que é proporcional ao ângulo de 150. Nós acabamos de calcular, o alfa 2. Então, é uma proporção, ou seja, esse L, que é a nossa resposta, está para quanto? Eu vou montar uma proporção, tá? Está para 150. E aí é só aplicar as regras que a gente já conhece. Como eu quero esse L, ele vai acabar, né, indo depois multiplica, dividindo. Então, eu vou ter L igual. Ele vai vir para cá e depois vai passar a dividir. Esses dois valores nós vamos multiplicar. Então, é 2 vezes π vezes o raio. Veja que ele deu para a gente o raio. Foi 6, não é isso? Só confirmando, ó, 6 centímetros. Então, o raio vale 6 vezes o 150, está aqui, e o 360 vai passar aqui dividindo por essa conta toda. E, evidentemente, nós vamos começar a fazer as simplificações possíveis, né? Já consigo aqui simplificar esse zero com esse zero. Já vamos dividir aqui, se for o caso, esse 36 por 6. E aí vai ficar para a gente L igual 2 vezes π vezes, gente, simplificando aqui por 6 por 6, vamos ter 1. E aqui embaixo nós vamos ter o 6, tá? Dividindo aqui por 6. Veja que ainda dá para simplificar, no caso, o 6 com o 15. Então, dividindo por 3 aqui, aliás. Se eu dividir por 3, nós vamos ter aqui em cima o 3, nós temos o 5, e aqui dividindo vai ter o 2. E aí a gente já consegue também simplificar esse 2 com esse 2 aqui, tá? Mas para não embolar muito, deixa eu repetir aqui o que nós encontramos. Temos aqui o 5, que sobrou lá em cima da divisão, e aqui sobrou para a gente o 2. Aí é só simplificar o 2 com 2,
chegamos à conclusão que o comprimento de arco corresponde a 5 pi centímetros, tá? E é de fato o gabarito aí do nosso problema. Questão um pouquinho trabalhosa, mas aproveitamos aí para revisar algumas coisas também da geometria plana. Tudo bem, pessoal? Até o próximo problema.